noite, povo de Deus. A paz do Senhor. Que noite gloriosa que o Senhor preparou para nós. O Espírito Santo já está falando de uma maneira muito especial. Se você está aí alinhado, com a alma aquietada, eu tenho certeza que você já está sentindo, ouvindo, sendo ministrado pelo bom pastor. Ele está na casa. Amém? Eu costumo dizer que, eu reproduzo o que está na palavra do Senhor, dizendo: onde dois ou mais estiverem reunidos no nome do Senhor, ali Ele está e se faz presente. Mas eu costumo dizer que há uma diferença entre a presença do Senhor e a manifestação da presença do Senhor. Porque presente Ele já está. Ele está aqui. O nosso Deus invisível, mas real. Ele está. Mas igreja, quando Ele escolhe se manifestar, coisas sobrenaturais acontecem. E a minha oração é: Senhor, até o término desta reunião, até o término deste culto, manifesta a Tua presença neste lugar. Amém? Aleluia. Eu quero expressar minha gratidão agora de forma pública, primeiramente a Deus, pela oportunidade que está dando a mim, a meu esposo, de voltar depois de 5 anos para Portugal. Fomos presenteados de uma maneira tão bondosa do Senhor, e nós estamos tendo o privilégio de voltar a casa. Nós ficamos o período em que passamos aqui, em que moramos, ficamos 1 ano, né, Lu? Mais ou menos 1 ano. Nós tivemos a honra de sermos ministrados, pastoreados, cuidados lá por Lagoinha de Lisboa. Pastor Fábio era um dos nossos pastores também. Nós éramos alimentados através da palavra do Senhor ali na figura do pastor João, do pastor Fábio. Enfim, voltar e ver agora o cumprimento de promessa do Senhor na vida deste casal de pastores é uma honra maravilhosa. Mariana, Fábio, uma bênção. Sempre nos receberam com muito carinho, com muito amor. São pessoas que nós retornamos para o Brasil de uma maneira muito especial. Ontem eu estava falando com o pastor João, eu falei: pastor João, Deus tem nos agraciado com o ministério itinerante, né? Eu não gosto da palavra itinerante, mas eu não encontrei outra. Eu vou até procurar no vocabulário uma outra palavra, porque parece que itinerante fica solta, né? Não, mas deixa eu explicar para vocês. Deus tem nos agraciado com um trabalho ministerial de passarmos por algumas igrejas. E ontem eu estava falando para o pastor João: você não tem noção que Lagoinha, Lisboa, com os pastores, as famílias queridas, estão sendo ditas diversas vezes em várias igrejas do Brasil. Porque quando tenho a oportunidade de testemunhar, falar da nossa passada aqui, sempre falo com muito carinho de vocês. E o Mário, que Deus abençoe, está com essa herança do Senhor, promessa do Senhor, aleluia. Depois tu vai colocar a mão na nossa cabeça, viu, pastor Fábio? E vai orar, porque depois de 12 anos veio o fruto, né? Aliás, a herança do Senhor, e o meu esposo ainda nós estamos ainda esperando. Então depois com derramar de óleo, né, tudo mais. Estou brincando, mas Deus é aquele que cumpre a palavra dele no momento certo. Ele não erra e não chega atrasado. Ele cumpre no momento certo. É nós que somos agitados demais. E aí ele, para nos ensinar a ficarmos mais na dependência, mais quietinhos e menos ansiosos, ele deixa a gente esperando até cumprir as promessas. Aí quando a gente recebe, aí a gente recebe de forma madura, poderosa, enfim, de uma forma gloriosa. E também quero aproveitar a oportunidade, manifestando agora a gratidão a Deus, a gratidão aos pastores locais pela oportunidade de estar ministrando. Nós também somos pastores locais da comunidade cristã genuína na cidade de Sumaré, interior de São Paulo. E eu sei a responsabilidade que é abrir a tribuna para pastores de fora ministrar. Então, eu fico muito feliz pela oportunidade de estar aqui servindo com vocês. E também, pastor Rafael e pastora Priscila, que estão nos recebendo esses dias que nós estamos aqui, estão nos recebendo de forma maravilhosa, nos engordando, aliás, me engordando. Eu subi na balança e descobri que eu engordei mais 5 quilos. Misericórdia! Enfim, por conta deles, eles são responsáveis da minha cara estar mais redonda. E tenho certeza que está no vídeo dessa maneira. Mas é porque eles estão nos alimentando muito bem. Então eu quero agradecer a Deus pela vida desse casal, que tem nos abençoado. Também pela vida da Dani, que está sendo a nossa Uber, levando a gente para cima e para baixo. Muito feliz. E quero saber se a prima ou tia da Joyce está aqui. Silvânia? Não?
É que eu recebi um zap dizendo que tinha uma menina de Campinas que estaria aqui cultuando. Mas, amém, estamos nós e escolhemos a melhor parte. Senta nessa mesa e coma, porque a mesa já foi posta. Como é isso, Cris? A mesa espiritual já foi posta. Mas tem gente que senta e fica numa dieta espiritual. Sabe o que é dieta? Eu só vou comer isso daqui, ó, porque eu gostei só dessa palavra. Aí outro fala, eu só vou beber um pouquinho disso aqui porque eu só gostei daqui, ó. Só que tem os famintos que senta e come tudo a partir do louvor, da adoração, do confronto, da exortação, da palavra. Como é isso? Atenção total para a palavra de Deus. E o movimento geral, desde quando você entrou nesse lugar, Deus está falando. Então continue nessa mesa, porque nós já estamos, mas sem dieta espiritual. Coma tudo. E vamos sair daqui dizendo verdadeiramente o Senhor esteve na casa. Amém? Para isso, sem mais delongas, abra sua Bíblia no primeiro livro escrito por Moisés. Gênesis, capítulo 19. Essa água é minha mesmo. Essa água é minha. Gente, que momento de louvor e adoração abençoado. Louvado seja Deus. Leandro e Lígia, cadê vocês? Deus abençoe. E Sara, que eu não vi, porque tinha Sara, não tinha? Sara tinha o quê? Quando nós saímos, Sara tinha. Era bebê de colo. 2 anos. Sara com certeza está no meio da multidão aqui, sem eu conhecer. Ali, que bênção. Glória a Deus. Deus abençoe Sara. Nem lembra de mim, né? Tu era um bebezinho. Não lembra mesmo, não. É isso mesmo. Gênesis 19. Aleluia. E o versículo 15. A palavra que o Senhor colocou no meu coração para entregar para a igreja dele, para a noiva amada que somos nós, se encontra em Gênesis 19 e versículo 15, que diz o seguinte: e ao amanhecer, os anjos apertavam com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e as tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças no castigo da cidade. Ele, porém, se demorava, pelo que os homens pegaram-lhe pela mão a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhe misericordioso o Senhor, assim o tiraram e puseram para fora da cidade. Quando os tinham tirado para fora, disse um deles: escapa-te, salva a tua vida, e não olhes para trás. Nem te detenhas em toda essa planície, escapa-te lá para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhe Ló a eles: assim não, Senhor, assim não, meu Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos seus olhos, e tens engrandecido a tua misericórdia que a mim me fizeste. Salva a minha vida, mas eu não posso escapar-me para o monte. Não seja caso me apanhe antes este mal e eu morra. Eis ali perto aquela cidade para a qual eu possa fugir. Ela é pequena. Permite que eu me escape para lá. Porventura ela é bem pequena. E viverá a minha alma. E disse-lhe: quanto a isso, também te hei atendido, ou vai ser atendido, para não acabar ou subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, escapa-te para lá, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade de Zoar. Meninos e meninas, nós estamos diante de uma narrativa escrita por Moisés. Certa vez uma pessoa disse: pastora Cris, você acredita mesmo no livro de Gênesis? Você se formou em psicologia, fez uma especialização, enfim, ouviu falar de Nietzsche, estudou os filósofos, os criadores, os existencialistas, ou os existencialistas falando melhor dizendo. Enfim, passou por Freud, enfim, leu algumas coisas. E você de verdade acredita nesse conto? Em Gênesis? Eu disse: sim, eu acredito na obra da criação. E não tem outra explicação melhor senão essa.
Porque nada se cria através de uma explosão. Então essa coisa do Big Bang não cola. Pode ter tido uma explosão, mas alguém apertou o botão. E é esse poderoso que apertou o botão aí que eu creio. É o que está atrás de tudo isso. O problema não é o Big Bang. O problema é acreditar que da explosão cria-se alguma coisa. E eu reproduzi uma frase do Adalto Lourenço, de um professor, que dizia: se fosse assim fácil colocar em ordem a partir de uma explosão, basta a mulher colocar uma bomba na cozinha, que pum, estoura, vai tudo ficar em ordem, né? E eu dizia para ele: mas eu acredito sim em Gênesis, porque nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é tão autêntico. Ele é tão autêntico que quando Ele falou a Moisés: escreva como o homem foi formado, a origem da criação. Deus não estava preocupado em provar a obra da criação, as moléculas, os átomos, os astros, as distâncias, os quilômetros. Não, Ele não estava preocupado em provar nada, porque Gênesis não é um livro científico. Gênesis é uma direção de Deus dizendo: foi criado assim, vai passar por isso, mas vai chegar num determinado local. Deus, Ele é tão autêntico. Ele não está preocupado se vão acreditar ou se não vão. É um livro informativo. E nós vamos nos deparar com os 2 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis. O mundo perfeito, a obra da criação perfeita antes de entrar o pecado. Nós estávamos no carro falando sobre isso, comentando sobre uma linha teológica sobre a questão de Adão e Eva. Mas eu gosto muito da narrativa e como o Senhor teve o cuidado de nos mostrar como tudo surgiu. Nós não somos uma obra do acaso. Não fomos lançados no mundo e esquecidos. Não. Deus teve o cuidado de falar: Moisés, tudo que tu aprendeu de ciência e sabedoria lá no Egito, rasga tudo, toda mitologia, rasga tudo, porque agora eu vou ensinar quem eu sou e como eu fiz todas as coisas. Nós estávamos esses dias atrás no Egito e conversando com um guia local, ele dizia que tem uma lenda, uma história, que as pessoas contavam que o homem foi feito lá do rio Nilo e de uma ameba do rio Nilo. Imagina aí, Moisés, nós temos a informação que ele foi dotado de toda a sabedoria e ciência do Egito. Ele era o cara inteligente, até encontrar Deus. Porque aí Deus falou: tudo que tu aprendeu no Egito foi tudo, balela, agora deixa eu te ensinar. E nós vamos ver os 2 primeiros capítulos da Bíblia, o mundo perfeito antes da queda. E a queda foi muito interessante, que quando Eva escolheu comer do fruto, e o fruto não é a maçã, como nós estávamos falando, a palavra fala do fruto. Eva foi dando uma informação silenciosa para Deus. Quando ela escolheu pegar do fruto, ela estava falando: Deus, a partir de agora não é mais do teu jeito, é do meu jeito. O Senhor disse: não comas, mas agora eu vou comer. Aí quando a Eva e Adão quiseram assumir o controle, tudo desandou. É assim comigo, com você. Quando queremos assumir o controle, a gente só acha: é porque essa área eu conheço, porque essa área eu conheço, porque essa área eu conheço, porque essa área... Não, nós não conhecemos nada. Precisamos ficar debaixo da direção do Senhor, obedecer a voz do Senhor, porque Ele sabe tudo. E Eva, então, a partir disso houve-se a queda. E nós estamos nessa grande Babilônia, agora de uma maneira espiritual falando, passando. Resultado do pecado, toda a humanidade foi deformada. Só que a nossa esperança, a igreja amada de Jesus, é que os 2 últimos livros da Bíblia, nós vemos também a Nova Jerusalém, tudo transformado. Olha que coisa linda, os 2 primeiros capítulos da Bíblia, o mundo perfeito, o paraíso, mais os 2 últimos capítulos da Bíblia, também o mundo maravilhoso de volta ao paraíso, ao nosso lar. Essa é a esperança da igreja. Nós estamos atravessando e vamos herdar a terra prometida, porque ao que vencer, dar-te-ei o direito. Isso é lindo demais. E o que me chama a atenção é que na narrativa eu fico imaginando Deus falando com Moisés, dividindo o coração dele. E tem algo nesse texto que eu quero compartilhar com vocês antes de entrar naquilo que realmente Deus colocou na minha alma para falar com vocês.
que antes dessa narrativa de Ló, que o Senhor, ele compartilha com Moisés, do momento em que ele vai manifestar a ira dele, uma nação, um povo que estava corrompido, nós vamos ver alguns versículos anteriores, que no versículo 7 do mesmo capítulo, aliás, capítulo 18, ele diz o seguinte, versículo 17, não precisa nem abrir, só presta atenção aqui, é muito interessante, eu quero dividir isso com vocês, porque saltou nos meus olhos e eu achei tão interessante. Olha no versículo 17 do capítulo 18, diz o seguinte: e disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e por meio dele serão benditas no plural todas as nações da terra. Cris, tá, o que tem de diferente aqui? Meninos e meninas, no versículo 17, é Deus dividindo o coração dele com Moisés, e Moisés tendo acesso a um pensamento de Deus. Vem comigo para não gerar heresia ou pensar numa heresia. Aqui é o próprio Deus dizendo, para ele mesmo dizendo, e disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que eu vou fazer? Sabe o que é isso? É Deus dividindo com Moisés algo particular que estava dentro do coração dele. Isso é maravilhoso, é Deus falando assim: olha, eu pensei, será que eu vou ocultar essa informação para Abraão? Não, porque eu vou fazer ele bendito toda a terra e tá. Cris, o que isso é de interessante? É que quando nós temos acesso ao coração de Deus, Ele divide os segredos, os desejos dEle conosco. E isso é lindo demais. Os propósitos do Senhor, quando Ele decide dividir um pouquinho o coração dEle, saem lindos ministérios, novas composições, adoração, essência na adoração. O que nós precisamos buscar mais, ouvir a Deus, porque é isso que faz a diferença. Quantas vozes nós estamos escutando? Falsos profetas, escândalos, e isso tudo vai nos levando a um esfriamento, a um afastamento. Mas o que vai nos deixarmos, ou o que vai te deixar e me deixar em pé, é quando ouvimos a voz de Deus. Faz toda a diferença para passarmos e vencermos todos os obstáculos do dia a dia. É o que o pastor disse. A situação vai apertar, mas nós precisamos ficar alinhados com a voz de Deus, escutar somente a voz de Deus, do bom pastor. É essa voz que faz a diferença no nosso dia a dia. Pois bem, então o Senhor, dividindo com Moisés uma narrativa, uma situação, e essa situação na qual nós lemos foi a manifestação de um basta de Deus. Meninos e meninas, Deus, Ele tem um basta. Isso é lindo, porque às vezes nós estamos num momento de tanta tribulação, perseguição, de tantas injustiças, ideologias, bandeiras que estão se levantando. Mas Deus é aquele que está no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle. E quando Deus decide dar um basta, Ele intervém com poder. Então, se você está sofrendo algum tipo de injustiça, calma. Deus, Ele vem ao teu favor e Ele mesmo põe um basta. Ele mesmo faz parar, Ele mesmo troca a situação, Ele muda pessoas, Ele levanta, Ele abate. Você não precisa ficar se justificando, você não precisa expor ninguém, você não precisa provar nada para ninguém, você só precisa ouvir a direção do Senhor, obedecer a voz do Senhor, permanecer reto nos caminhos do Senhor e buscar a justiça que vem dEle. Ele é um Deus de basta. E nós conhecemos a história de Sodoma e Gomorra, aquela perversão total. Enfim, e aí Ele veio com basta. O cálice do Senhor transbordou, mas Ele é longânimo e misericordioso, isso é bom demais. Mas Ele vem com basta e divide isso para Moisés, e
compartilha dizendo: ei, Sodoma e Gomorra, eu disse para Abraão que eu iria destruir. E aquele encontro maravilhoso com Abraão e o Senhor e os anjos, que aí nós conhecemos bem a história, onde Abraão intercede durante 6 vezes: Senhor, se Sodoma e Gomorra tiver um justo, nós conhecemos. Há poder na oração, viu, mãe? Há poder na oração, pai. Há poder na oração, mulher. Há poder na oração, filho. Só continue orando. Esses dias nós ministrando para casais, e vocês não têm um lencinho para me arrumar, não? Não é uma toalha? Oh, obrigado. Oh, esse aqui é meu, não tinha nem visto. Ih, mas boa, brigadão. É bom que tem um estoque aqui. Ó, vamos combinar uma coisa. Se eu passar o lencinho aqui e ficar algo branco na minha testa, vocês me falam, ok? Esses dias ministrando numa igreja, eu toda cheia, porque eu sou pentecostal. E aí passando aqui o lencinho, tal, porque eu esqueço de trazer toalha. Esqueci de novo. Enfim, e aí eu toda me sentindo quando eu vejo passar na telão, assim, ó, um negócio branco aqui. Mas crentes, vocês nem para me avisar, né, que eu tô com um negócio branco. Então, combinado aqui? Vai ficar bem bonita lá no filmagem, ok? Então tá bom, vamos voltar. Igreja, há poder na oração. E esses dias, um tempo ministrando eu e o meu esposo para casais, e eu falava justamente isso quando eu falo há poder na oração. Busque o Senhor através da oração, essa intimidade, conhecer o coração de Deus. Ele revela as coisas, tudo fica maravilhoso, tudo fica leve, suave. Eu dizia, tem mulheres que aqui não tem, mas lá na nossa cidade às vezes nós encontramos algumas mulheres assim. Ela espera um marido dormir para pegar o dedinho do marido e colocar lá na tela do celular para destravar. Você não tem noção, rapaz. E aí destrava, porque ele tem a senha da digital. É óbvio que nós casais, ok? Não temos senhas em celular. A mulher vê tudo, o marido vê tudo, tá tudo certo. Ou tem um número, ou tem a senha para facilitar, porque às vezes por uma questão de segurança, ok? Só que tem mulher que faz isso. Eu dizia, né, nessa altura, eu falava assim: mulher não precisa passar por essa humilhação de esperar o marido dormir para pegar o dedinho, para destravar, para ver quem que é a Jezabel que está falando com ele, quem que é essa mulher usada pelo cão, deixa eu ver com quem ele falou. Fica tranquila, não precisa disso, só bota o joelho no chão, porque tudo aquilo que está oculto Deus traz à luz. Ah, é lindo demais. Lá na igreja chegou uma mulher e falou assim: pastora Cris, eu acho que tem uma fofoqueira na igreja. E eu dizia, por quê? Porque tudo que eu faço de errado na escola, quando eu chego em casa, a minha mãe sabe de tudo. E eu conheço a mãe dela, uma mulher de oração. Eu disse, eu conheço esse fofoqueiro santo, ele é bom demais. Ela disse, quem que é? Eu falei, é o Espírito Santo, porque quando tu tá na escola, a mãe tá de joelho dobrado, dizendo, Senhor, mostra, Senhor, revela. E ela dizia, é verdade, Cris, é verdade. Quando ela chegava da escola, Deus já tinha revelado o que ela estava fazendo. Olha que lindo. Intimidade com Deus, gente. Intimidade. O Senhor está à procura dos tais que o adoram em espírito e em verdade. Que Ele encontre nesta noite em nós, em nome de Jesus. E aí Abraão faz aquela intercessão, e a partir da intercessão, Ló, o seu sobrinho então, ele é alcançado através daquela oração. E aí nós vamos ver na narrativa, a partir do versículo 12 deste mesmo capítulo, a visita dos anjos à casa de Ló. Vocês conhecem, então nós vamos ser bem rápido, que eu quero tirar um tempinho de oração com vocês. E aí os anjos vão para a casa de Ló e passa a noite na casa de Ló. Gente, que coisa maravilhosa. Os anjos do Senhor passaram na casa de Ló e permaneceram. Quantas vezes o Senhor tem nos mostrado a presença dEle, mas nós estamos tão no dia a dia, na correria, que nós não estamos percebendo a presença dEle, potencializando muito mais as lutas do que a presença dEle. Então Ló recebe esses anjos, e os anjos anunciam, vai vir uma destruição, Sodoma e Gomorra, está tudo certo, Deus, esse é o recado, só pega a tua família, corre, porque vocês serão salvos, e a graça, a manifestação da graça na vida de Ló, da família, e tudo certo. Só que igreja amada, vem comigo, diz que ao amanhecer, eu não sei o que eles ficaram fazendo na noite à madrugada, mas eu acho que houve um culto pentecostal, porque se os anjos estivessem em casa, mal não ia deixar eles cochilarem nem um pouquinho. Só que, amada igreja,
Diz que ao amanhecer, depois deles escutarem a notícia, eles escutaram a notícia, escutaram o que estava por vir, a manifestação da ira do Senhor, da justiça do Senhor sobre aquela nação corrompida, maligna. Eles estavam escutando, não é algo semelhante, nós estamos escutando o que está por vir. Eles estavam escutando Ló e a esposa. Só que de manhã, os anjos começaram a apressar Ló, porque quando nós lemos aqui, que quando os anjos ou os homens começaram a pegar a mão de Ló, a mão das filhas, e dizendo, apressa-te Ló, versículo 15, nós vamos perceber que Ló estava enrolando para sair, enrolando para tomada de decisão, enrolando para reagir dentro de uma situação que ele já conhecia. Amada igreja, ele já tinha informação privilegiada. O crente tem informação privilegiada, viu? Nós temos as informações privilegiadas. Antes de acontecer, a gente já sabe. Isso é bom demais. Ontem eu estava falando no Elas justamente isso. Eu dizia, nós somos o único povo da terra que conhecemos o final da história. Somos um povo com as informações privilegiadas. O último capítulo dessa história está na narrativa das Sagradas Escrituras. A igreja vai estar triunfando com o Senhor Jesus por toda a eternidade. Nós conhecemos o final da história. É por isso que não andamos desesperados, aterrorizados, com ideação suicida, querendo largar tudo, querendo, enfim, não. O mundo está assim, doente, com muito medo, ansiedade. No Brasil nós estamos batendo na casa de 18 milhões, segundo a Organização Mundial de Saúde, de pessoas que estão tendo que enfrentar a ansiedade. 11 milhões de pessoas já com depressão. O Brasil está sendo o terceiro país da América Latina com o maior número de suicida. E isso, as pessoas estão desesperadas, correndo para cima e para baixo, desesperada. Mas nós somos um povo que conhecemos o final da história. Tudo vai acabar. E vai acabar bem para nós. Vai acabar bem. Nós conhecemos e não ficamos assustados, mas sim buscando a cada dia a Deus, buscando renovo em Deus. Só que vamos voltar aqui para a história de Ló. Então os anjos começaram a apertar Ló. Esse apertar não é esse abraçar, o abraço apertado não, viu? Que eu recebi da Mariana. Não é esse abraço não. Começaram a dizer, Ló, anda, apressa, corre. E Ló, acho que fica assim, gente, vamos pegar aqui o nosso bule, vamos pegar aqui uma mala, vamos colocar roupa de frio. Eu fico imaginando Ló querendo fazer as malas, e o anjo falou assim, não tem tempo. Não tem tempo para isso, não tem tempo para as distrações, não há tempo para as coisinhas, não há tempo para os milindres, não há tempo. Corre. E quantas vezes nós estamos como Ló, temos a direção de Deus, temos a confirmação de Deus, temos a palavra de Deus, mas ficamos na zona de conforto. Deus está falando, apressa-te, eu te chamei, comece a exercer o teu ministério, fala da minha palavra, faça isso, faça aquilo, mas a gente fica assim, não, eu preciso terminar o carisma, porque aí depois eu preciso fazer o hebraico, depois eu preciso ir. Não, Deus está falando, é agora, enquanto você caminha, você vai sim para o carisma, vai fazendo o teu hebraico, vai estudando outro idioma, vai se capacitando, mas saia da zona de conforto e reaja. Muda o teu currículo, abre o network, para de acompanhar pessoas nas redes sociais que só vai contaminando a tua alma. Coloca lá pessoas de Deus, começa a filtrar os relacionamentos, coloca louvores na tua casa, começa a profetizar a vida sobre a vida dos teus filhos, começa a dizer, Senhor, o que precisa sair daqui da minha casa não é o meu marido, não são os meus filhos, mas o inimigo que tem jogado a seta dele aqui na minha casa. Qual é a direção que Deus já te deu? A palavra de Deus. E reaja, se envolva no ministério. Porque eu estou esperando fulano me chamar. Não, tu tem a direção, manifesta você. Diga assim, você não me chamou, mas Deus me chamou, então é aqui. O que precisa às vezes é ficar mais perto dos teus filhos. Às vezes é fazer uma terapia.
Às vezes é dialogar mais em casa. Às vezes é abraçar mais. Às vezes é demonstrar a linguagem de amor para o teu cônjuge, que talvez não seja o abraçar, né? O que precisa? Voltar a orar, voltar a jejuar, voltar a buscar a Deus, estar envolvido nas atividades da igreja. Uau, que alegria ver uma igreja viva, dinâmica, com muitas atividades. Talvez organizar a tua agenda. O que precisa? Perdoar. O que precisa? Curar as feridas do coração. Precisa perdoar aquela mãe, aquele pai que não tinha o que hoje você tem, acesso às informações, acompanhamento pastoral. Tu é crente, mas o pai e a mãe, eles só eram religiosos, não tinham as informações que nós temos hoje, ou eles eram ímpios e de alguma maneira te machucaram, bateram quando não era para bater, gritaram, negligenciaram, abandonaram. Você precisa ressignificar esse passado e dizer: eu sei que eles fizeram isso porque eles só tinham como dar isso para mim. Perdoar papai e mamãe. Perdoar quem te feriu. Esses dias alguém chegou amargurado na igreja e falou: pastora Cris, eu já não confio mais em pastor, porque pastores agora... Eu disse: você conhece essa versão de pastor, porque você se decepcionou com Línia. Mas ainda tem os remanescentes que servem por amor e com temor. E não pare por conta de algumas referências tóxicas, de um trauma de infância, de um trauma na adolescência. Não, Deus tem novidade para nós, recomeços. Isso é lindo demais. E Ló então, na pressa, e aí os anjos tiveram que pegar ali a mão de Ló, da esposa, e apressar e jogar para fora da cidade. Eu fico imaginando os anjos falando assim: esse camarada não está entendendo o recado, não está entendendo que vai vir o que? A destruição. Ele está brincando, vai acabar. Quantas pessoas não acreditam nem mais na volta do Senhor Jesus, né? Eu fico imaginando os anjos falando: corre. Bom, correu, pegou na mão, porque tem gente que é assim, né? A gente precisa pegar na mão. Não somos nós, nós somos aqueles que levantamos, não aqueles que ficamos caídos, viu? Porque o crente chora uma noite, uma alegria vem ao amanhecer, a gente chora e busca renovo no Senhor, vem aqui e se derrama e está tudo certo. Nós somos as pessoas da solução e não dos problemas, amém? Glória a Deus. E então foi para fora da cidade. E eu acho muito interessante que quando ele vai para fora da cidade, ele começa a questionar os anjos. Olha a ousadia de Ló. Era a resposta de oração de Abraão. Assim como você é resposta de oração porque alguém pagou um preço pela tua vida. Talvez você não tenha nem ideia. Vindo para cá, nós estávamos na Alemanha, nos compromissos na Alemanha, paramos em Faro, né? E tinha uma mulher. Gente, o Senhor me levou a orar pelas duas crianças que estavam com aquela mulher. Eles estavam esperando alguém. Mas quando eu vi, o Espírito Santo me conduziu. Eu tenho uma compaixão pelas crianças, foi algo tão especial. Que durante a viagem, quando eu bati os olhos e eu vi a situação, e não era nem por julgamento, era aquilo que eu estava vendo, mas o Espírito Santo me levou: intercede por essas crianças. E eu comecei a falar: Luciano, eu estou com uma compaixão por essas duas crianças que estão com essa mulher. Eu não sei para onde eles vão, não conheço. E ali eu comecei a orar: Senhor, salva. E comecei, gente, eu fiquei mais de 1 hora colocando aquelas crianças e disse: Espírito Santo, traga na minha memória essas crianças constantemente, em toda a jornada, até você cumprir a tua promessa. Às vezes teve gente que passou na tua frente, o Espírito Santo levou a interceder por você, dizendo: Deus, pega essa mulher, abraça esse homem, traga para os teus caminhos, fecha a sepultura, o laço do inimigo, sustenta esta mulher no meio das aflições, sustenta este homem, Senhor, mas se apresenta a Ele. Você é resposta de oração, alguém orou por você. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Só que Ló, resposta e resultado da oração de Abraão, ele começa a indagar. Vem comigo, meus irmãos. Ele começa a indagar. Ele fala assim para os anjos: ah, não vou correr para o monte não. Porque os anjos falam: corre para lá, corre para o monte. Eu fico imaginando Ló como eu. Vocês vão entender o mistério. Eu acho que ele olhou o monte e falou assim: rapaz, eu não vou chegar a tempo lá não. Eu não vou dar conta de correr no monte não. Sem preparo físico geral.
Porque se eu fosse também, lógico, eu ia falar assim, não, lá se eu for correr, eu tenho certeza que eu vou morrer. Ló estava falando isso para os anjos, dizendo, não me faça subir para o monte, porque lá eu não vou conseguir escapar. Em outras palavras, ele está falando assim, eu não vou dar conta de chegar naquele lugar. Não vou dar conta. Olha ele dialogando com os anjos. O Senhor gosta disso, viu? De diálogo. Converse, fala das suas necessidades. O Senhor se agrada em ouvir. Ah, mas isso parece que é pequeno para você, mas Ele se importa também com as coisas pequenas. Parece que é bobo falar isso com Deus. Não, fale tudo com o Senhor. Tudo. Amém? E ele disse de uma deficiência dele. Ele foi sincero. Eu fico olhando porque o meu esposo, ele gosta muito de correr. A atividade dele é correr. Meninos e meninas, deixa eu confessar algo para vocês. Andar para mim não é nada terapêutico. Quando eu começo a fazer uma caminhada e vejo que está ficando longe, o meu ponto de partida começa a me dar desespero. Eu fico pensando, eu preciso voltar de Uber, eu preciso voltar de carro, eu preciso voltar de alguma coisa mais. Então, para caminhada, para mim, não funciona. Então, eu não faço atividade física na caminhada, ok? Aliás, eu não uso a caminhada como atividade física. Mas, enfim, aí eu fiquei esses dias brincando com o Lu. Se vir uma perseguição e eu ter que correr, eu já vou me entregar. Porque eu não vou dar conta. Assim estava Ló. Eu acho que Ló estava sobrepeso igual eu, você tem certeza. Ló disse, lá no monte não vou dar conta de correr não. Aí os anjos que olharam para Ló e disseram, Ló, então faz o seguinte, o que tu queres? Porque na verdade ele emenda a fala. Ele fala assim, mas tem uma cidade, Ló dando a ideia para os anjos. Tem uma cidade pequenininha aqui essa é uma reta só, e está pertinho. Essa eu consigo correr, essa eu consigo chegar. Gente, sabe o que mais me deixa... Eu não tenho uma palavra a não ser encantada, apaixonada pela graça, pela manifestação poderosa da graça sobre as nossas vidas. Porque mesmo sem merecer, ali Ló já estava era alvo da graça. Já estava tendo um escape, uma nova oportunidade. Ele ainda negocia, no bom sentido, o negócio eu estou falando agora. Negocia com os anjos e fala, anjos para lá não. Aí os anjos dizem, ei, aprovei, gostei da tua ideia. Vai para Zoar. Zoar era para ser alvo da destruição. Só que os anjos falam, corre para lá. E a partir dessa sua escolha para essa cidade pequena e próxima, nada vai acontecer. Essa cidade, ela foi libertada. Libertada, a palavra não é certa, mas ela teve o livramento. Essa é a palavra mais certa. Ela foi alvo do livramento da destruição por conta da presença de Ló nessa cidade. A cidade era para ser destruída também. Os anjos falaram, gostei desse negócio. Tu não consegue ir para o monte, pode ir para essa cidade chamada Zoar. E lá não vai acontecer nada. Enquanto você não chegar, nós não vamos dar a sequência na destruição. E sabe o que eu aprendo com isso? Que quando nós estamos debaixo da obediência de Deus, quando nós estamos debaixo da obediência de Deus, até aqueles que estão à nossa volta são alcançados pelo poder do Senhor, são alcançados pela graça do Senhor, são abençoados a partir da tua vida. Então é lá no teu serviço que você é esse instrumento nas mãos do Senhor e vai abençoar pessoas. É lá na tua casa que teus filhos serão alvos da graça do Senhor através da sua obediência. Não foi destruída. Só que nós temos uma narrativa nesse texto que algumas vezes eu li, eu não sei você, mas eu fiquei com o coraçãozinho um pouco apertado. Porque na sequência fala da esposa dele, que virou uma estátua de sal. E a gente fica com o coraçãozinho apertado e fala assim, Deus, eu já fiquei. Tadinha da esposa de Jó, ou de Ló. Tadinha. Ela só virou para ver. Só que igreja, aplicação nesta noite, que Deus bradou na minha alma, que quando a Mari disse, pastora, me manda o tema, eu disse, Mari, agora eu estava falando com Deus, lá no quarto dos meninos, agora eu estava falando com Deus, e veio algo muito forte na minha alma, dizendo, ei, não olhe para trás, não olhe para trás, porque Deus deu uma ordem para seguir, não olhar. Mas pastora, ela só deu uma olhada, porque a minha ideia era, ela correu e só deu uma olhada, olhou e ela desobedeceu. Mas Senhor, tá
Davi também desobedeceu, mas tadinho. Ó a minha mentalidade. Só que quando nós vamos pensar nisso, nós passamos na região lá onde fica o Mar Salgado, enfim, lá tem um acúmulo de sal e tem até uma estátua que eles dizem, né, que é a mulher de Ló, mas é representatividade, uma estátua de uma mulher bem grande de sal. Enfim, olha a ideia, não foi só uma olhadinha, porque diz a palavra no capítulo anterior que Abraão, ele estava junto com o Senhor, que ele foi visitado por 3 anjos, e um ali é a presença de Deus mesmo, a presença do Senhor. Os 2 anjos descem para Sodoma e Gomorra, mas um fica com ele. Capítulos anteriores, para a gente ganhar tempo, depois você dá uma olhadinha lá para conferir. Diz que Abraão, ele estava olhando na direção de Sodoma e Gomorra. A minha pergunta é, por que Abraão não foi alcançado com a destruição? Porque ele estava olhando. Se ia olhar, a mulher de Ló só foi olhar. Não, vem comigo. Abraão estava olhando e a mulher de Ló olhou, porque um permaneceu olhando e vendo toda a destruição, e uma virou estátua de sal. A resposta é o coração. A mulher de Ló estava com o coração preso. O Senhor estava falando, libera, deixa, e o coração dela estava preso. Alguns teólogos dizem que ela ficou em quilômetros de distância. Enquanto eles estavam seguindo, ela se dispersou e voltou. Talvez voltou para buscar alguma coisa, ou seja, ela não estava alinhada na obediência. Outros teólogos dizem que ela estava andando de uma forma muito devagar, enquanto Ló e os anjos estavam correndo. Ou seja, ela não estava na mesma sintonia que os anjos haviam pedido, em outra sintonia. E ela virou essa estátua de sal. Ela foi, porque foi enxofre, fogo, enfim, né? Eu acho que teve uma cidade recentemente, acho que na Itália, que os arqueólogos encontraram várias pessoas que estavam petrificadas. Como que era o nome dessa cidade? Que agora eu não me lembro. Enfim, mas se dá um Google, a mulher de Ló ficou desse jeito, porque foi um vulcão que estourou e agora eles encontraram recentemente. E é muito lindo. Depois você dá um Google para ver isso. Lindo na questão arqueológica, ok? Pelo amor de Deus. Mas todos, criança, mulher, homem, todos petrificados na mesma posição. Resultado de um vulcão. Pompeia, obrigada, pastor. Pompeia. É interessante esse documentário. Assim foi a mulher de Ló. Então, pode ser que realmente alguns teólogos tenham razão. Enquanto Deus falou, corra e não volta e não olha para trás, você não tem mais nada lá atrás. Só prossiga e prossiga no ritmo que Deus deu a ordem. Corra, vai para frente. Pastora, mas o que isso tem a ver comigo? Eu já quero caminhar para o término. Quantas vezes estamos caminhando, mas com o nosso coração lá? Deus está falando, eu tenho um novo para você. Eu tenho novidade de vida. Mas você está impedindo porque o teu coração está lá. O coração está lá, está lá. E Deus está falando assim, filha, deixa, fecha o ciclo. Bora. Porque pastora, o meu emprego, pastor, era tão assim, agora eu estou nesse e eu estou infeliz. Parou. Deus cumpriu lá, agora você está numa nova jornada e Deus tem algo para te ensinar nesse novo tempo. Pessoas presas, está num relacionamento que Deus abençoou e qualquer briguinha já fica pensando nos relacionamentos lá atrás. Pessoas com saudade do velho homem, porque essa coisa de santidade, de igreja, porque quando eu era daquele lá eu era assim. E Deus está falando, você morreu para o mundo e você nasceu para mim. Deixa o velho homem, viva esse homem nascido no Espírito. Quantas vezes nós estamos presos a um passado, as palavras tóxicas. Você não é o que o abusador disse que você é. Deixe essas palavras lá atrás e escute o que Deus diz sobre você. Você, como diz em Cantares, capítulo 2, você é a noiva amada, querida e formosa. E Cantares, Salomão ia usando uma tipologia agora espiritual, quando ele diz, amada minha, formosa minha, noiva minha, vem. É ali o noivo convidando a noiva para sair da zona da dor, a zona do desencorajamento, a zona daquilo que tem causado desesperança. E o noivo dizendo, sobre o poder da minha palavra, levanta, amada minha, formosa minha, e vem. É para frente, caminha. O passado foi legal?
Foi. Porque no meu passado as músicas não eram assim. Porque o passado, esses dias tinham falando assim, porque no passado mulher não pregava no púlpito, não. Eu falei, mas agora já passou. Que bênção que as mulheres não pregavam lá. Mas glória a Deus, Deus me colocou na geração que pode subir. Porque no meu passado as músicas não eram assim, porque no passado os jovens não eram assim. Então, passou, foi gostoso, viveu. Agora Deus tem um novo tempo. Um novo tempo. Cris, não foi bom meu passado. Lembro da minha infância com muita dificuldade. A minha mãe, meu pai, o tio, aquele que me criou, dói demais. Então você sobreviveu. O diabo não te matou através das pessoas que tentaram te matar. Você sobreviveu. Agora você está com a tua família. Agora você tem um novo lar. Você tem filhos, novos amigos. Você tem uma igreja. Antes você não tinha. Você passou. Desprende das coisas do passado. Cris, eu não consigo. Busca os pastores para te ajudar nessa caminhada. Busca um especialista para te ajudar nessa caminhada. Mas não olhe para trás. Para trás só as memórias boas. Para trás só o perdão. Para trás a ressignificação. Para trás as boas lembranças. Para trás ficou. Agora é o que eu vou fazer a partir de agora. É estar aberto para aquilo que Deus tem de novo. É desafiador? Claro que é. Porque o nosso cérebro, ele não quer reprogramar. Nosso cérebro, ele é preguiçoso. Quando ele retém uma informação, nosso cérebro, ele não quer fazer uma releitura. O que acontece? Um exemplo muito prático, por exemplo. Comigo. O meu cérebro, ele entende que eu preciso guardar energia, porque eu vou usá-la em outros momentos. Por exemplo, a gente tem uma vida muito corrida, ministério, visita, Então, quando eu tenho um tempinho de folga, eu só quero ficar no sofá, comendo uma barra de chocolate. Fica melhor ainda. Só que eu comecei a fazer isso uma vez, 2 vezes, 3. Vou descansar. Aí fica comendo aquela barra de chocolate que o Milka, gente, o Milka aqui é barato. Eu tô comendo horrores o Milka. Ai, meu Deus do céu, porque lá não dá, a gente não compra Milka. Enfim, uma delícia. Só que meu cérebro entendeu isso. Só que eu preciso fazer exercício físico, como eu já abri para vocês a situação que eu não faço caminhada. Quando tem um espaço, quando tem um tempo, o que o meu cérebro, ele manda informação. Vai para o sofá, descansa, porque não queremos mais perder energia, porque depois você vai fazer isso. Então, para reprogramar o meu cérebro, é eu dizer, não, no meu momento de descanso, eu posso fazer uma caminhada. Só que quando eu tenho essa oportunidade, o que acontece? Eu logo penso, não vale a pena. Eu preciso ter energia guardada, por quê? Depois tem culto, depois tem isso, depois tem vigília, depois tem isso. Entro na autossabotagem e vou para o sofá. Para reprogramar no meu cérebro isso, me faz entender? Eu preciso colocar em prática. O que é isso? É no tempo de folga, botar o tênis, botar uma roupa de caminhar. Só que os neurocientistas afirmam que a reprogramação de um cérebro dura até 3 meses. Ou seja, eu teria que ir na força do ódio. É isso que chama? A força do ódio? Eu ia na fúria, na carne total. Enfim, só que eu preciso começar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 1 mês, 2 meses. Eu nunca passo de 15 dias. 3 meses, aí depois começa a ficar algo bom, gostoso. Aí meu cérebro reconhece. Só que o cérebro é preguiçoso, ele é um músculo que ele não quer pensar. Então ele me manda pro sofá. E aí eu obedeço ele só nesse sentido, ok? Quer outro exemplo muito fácil? Eu já termino com vocês, já peço pro Ministério de Louvor me ajudar. Cérebro preguiçoso. Quando eu olho para uma irmã, sei lá, olhei para ela e aí digo, nossa, ela nem falou comigo, eu gostei dela. Ai, que legal. Nossa, eu simpatizei com ela. Sabe o que é isso? É o cérebro acessando uma informação dizendo, ela tem traços de pessoas que já foram boas para mim. Uma professora, uma amiga na escola. Tem traço de alguém que me fez muito bem. Então eu reconheço isso e falo, nossa, como ela foi legal, nossa. E já, nem ela precisa abrir a boca. Só que também tem o outro lado. Se eu olho para a pessoa e digo, ai, meu santo não bateu com dele. Eu não sei se isso rola para crente, mas tem lá no Brasil, né? Os brasileiros sabem o que eu estou falando. Mas isso não tem para crente, mas tem. Ai, meu santo não bateu com ele. Ai, que cara chato, homem chato, mulher chata. Ai, não gostei. Ai, a Cris, não tem nada de simpatia. Provavelmente
tenho traços, ou a pessoa tem traços de alguém que te machucou. E o cérebro não quer reprogramar, dizendo ela é uma outra pessoa, ela só tem os traços. Ele acessou a informação e veio o sentimento. Vem comigo. Para a reprogramação do cérebro. E quantas vezes nós não queremos isso, o inimigo ele tem essa informação. É reprogramar o que, Cris? Um novo tempo para a tua vida, novos relacionamentos, comunidade nova, pastores novos, ideias novas, um serviço novo, projetos novos, cursos novos. Reprograma. O passado foi uma bênção, o passado teve experiência, você cresceu, se desenvolveu, teve lindas pessoas que você mantém em contato, não tem problema, mas agora a informação que está na minha alma para entregar nesta noite para o teu coração é: não olhe para trás, avança. Avança, homem. Avança. Se coloque de pé. Não olhe para trás. Porque antes eu bebia. Antes você bebia, hoje você não bebe mais. Você vai passar com essa luta mesmo, com essa dificuldade, com a cara limpa, porque antes você tinha uma fuga. O teu cérebro até manda uma informação: vai lá, bebe, usa droga. Mas hoje você fala para o teu cérebro: não são as minhas emoções ou as reações neurotransmissores dentro de mim, não são as minhas reações bioquímicas. Agora quem governa é o Senhor. Quem governa é o Senhor.